Bom dia, família Redil. Vou falar igual o meu amigo Gabriel fala. Eu tô muito feliz de estar aqui e você tá feliz? Eu tô muito feliz e eu vou te explicar o porquê. Eu entendi que mesmo não estando no mesmo ambiente físico que vocês, a gente está construindo um ambiente espiritual juntos. E é uma oportunidade que Deus está nos dando de levantar um altar de adoração em cada casa, em cada rua. Então é a sua oportunidade hoje de fazer a diferença aí. Então levante, sai do seu sofá, para de fazer o que você está fazendo. Não só assista o momento de adoração, mas adore. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa, entoando louvores a Ti. Senhor, que eu e os meus irmãos venhamos construir um altar de adoração nas nossas casas. Que hoje seja um culto extraordinário. Que a nossa adoração venha chegar a Ti. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em cada casa. Que Teu Espírito Santo venha trabalhar nos vizinhos que estão nos ouvindo. E nós te agradecemos, nós te honramos e nós te adoramos. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas aí para Jesus na sua casa, amém? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo em Espírito, esperamos pelo Teu soprar. Com Seu óleo venha nos ungir. E com Teu fogo vem nos batizar. Você pode levantar as suas mãos o mais alto que você puder e dizer: o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, tu
toma o teu lugar. E faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você pode dizer isso com todo o seu coração. Faz de novo, Jesus, o que o Senhor fez. Enche as nossas vidas, enche nossas vidas, enche nossas vidas do Espírito Santo. Enche nossa vida de poder, enche a nossa vida de ousadia, enche a nossa vida de amor. Nós queremos mais, nós queremos mais. E faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Grande é o Senhor e muito digno
na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore a Jesus. Adore a Deus com as suas próprias palavras. Digno de adoração, digno do meu louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, oh. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Muitos confiam em carros ou em cavalos, mas a nossa confiança permanece no teu amor. A tua graça me acorda pela manhã, não me deixas só. Tu és um pai de amor, tu és um pai de amor. A tua graça
fumaça me atraiu, o teu amor me libertou. Tu és bom, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh. Se você tem motivos de agradecer, esse é o seu momento. Comece a agradecer a Ele, porque Ele te libertou, Ele te alcançou, Ele alcançou a sua casa, Ele alcançou a sua vida. E nós somos livres. E nós somos livres para proclamar o seu amor. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, só tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, só tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Você pode levantar as suas mãos o mais alto que você puder e dizer: Santo
és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nada me separará do teu amor, nada abalará a minha fé, nada me separará, nada me separará. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Bom dia! Depois de um momento tão incrível de louvor, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia em Êxodo 25, versículo 2. Vou te dar um tempinho para você achar. Êxodo 25, versículo 2. Creio que você já tenha achado. E eu queria falar um pouco sobre generosidade. E diz assim o texto: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mova voluntariamente. Dele tomareis as minhas ofertas alçadas. Em meio a toda essa pandemia que nós estamos passando, e creio em Deus que tudo isso vai passar logo, eu vejo uma esperança, eu vejo um povo mais generoso, eu vejo um povo que se preocupa em dividir aquilo que tem, se preocupa com aquelas pessoas que hoje não têm o que comer, e eu estou vendo uma movimentação, e isso é incrível. Se essa pandemia veio para
nos mostrar e nos ensinar a ser mais generosos, nos ensinar a nos preocupar com o próximo, nos ensinar a compartilhar as coisas mais simples, a se preocupar e valorizar as coisas mais simples. Eu creio que isso está acontecendo. E no texto diz sobre a oferta alçada. E o que é uma oferta alçada? É uma oferta voluntária, é uma oferta que você não se preocupa em receber uma bênção, você não se preocupa em receber algo de Deus em troca dessa oferta. E sim, você realmente dar aquela oferta de coração. E é isso que nós precisamos ter, é isso que nós precisamos continuar, dar a nossa oferta, o nosso dízimo, com o nosso coração voluntário, não esperando nada em troca, mas dizer assim: Senhor, está aqui, eu creio no Senhor, eu creio na sua promessa, eu creio em tudo que o Senhor está fazendo, e eu sou grato pela provisão que o Senhor está dando, não somente à minha família, mas todas as famílias que hoje precisam. Eu creio que o meu coração vai continuar se movendo e vai se mover ainda mais em generosidade. O Senhor aqui nesse texto, Ele toma as ofertas alçadas, Ele toma a oferta do homem, da mulher, a oferta daquela pessoa que realmente entrega falando, reconhecendo na sua oferta que só o Senhor é Deus. Eu convido você a separar a sua melhor oferta nesse momento. Eu convido você a colocar o teu coração e colocar diante de Deus: sim, Senhor, aqui está a minha oferta alçada, a minha oferta de gratidão, a minha oferta por tudo que o Senhor tem feito. E não pelo que o Senhor pode me dar, e não pelas bênçãos que eu posso ter, mas pela gratidão e pelo voluntariado que o Senhor tem me ensinado. Separe a sua oferta, separe o seu dízimo. Nos próximos stories, nós teremos ali a conta da igreja. Anote a conta, faça a sua oferta e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E oramos para que a igreja, que o mundo continue a entender que a generosidade, ela tem que crescer a cada dia, ela não pode morrer. Essa é a palavra que eu tenho para você e peço que Deus abençoe a sua vida, a sua família poderosamente. Bom dia, família Redil. Bom dia, igreja. Bom dia você que não faz parte da nossa igreja local, mas de alguma maneira está nos visitando, mesmo que virtualmente. Seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes e para nós é uma honra muito grande ter vocês aqui. Essa foi a maneira mais próxima de estar de você que nós encontramos para esse tempo de crise, esse tempo de pandemia. Então, que de alguma forma nós possamos tocar a sua mente, tocar o seu coração, que de alguma forma a palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo possa chegar agora na sua casa, chegar agora na sua família e de alguma maneira tudo aquilo que nós temos feito aqui, desde a programação, desde a nossa produção, com o intuito de levar a palavra do Senhor até você, possa surtir efeito, possa surtir algum resultado. Antes da gente compartilhar a palavra em si, mais uma vez eu quero reiterar para você que está nos visitando virtualmente, é uma honra muito grande ter você aqui. Antes da gente começar a compartilhar a palavra em si, eu gostaria que você pegasse seu melhor assento, pegasse um lugar confortável na sua casa, no seu quarto, seja onde quer que você esteja, um lugar que você fique tranquilo, fique em paz. Nós acabamos de ter um momento de adoração poderoso, um momento de adoração maravilhoso. Então, com esse mesmo coração, com esse mesmo intuito, não se distraia, não distraia sua mente, não distraia seu coração. Continue ligado em espírito para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Mais um domingo a gente aqui juntos, reunido como igreja, como família espiritual. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco. Antes de tudo, vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Muito obrigado porque mesmo em tempo de crise, mesmo em tempos de pandemia, nós conseguimos olhar para Jesus, nós temos visto a poderosa mão de Jesus sobre nós. Então que o Senhor continue guiando e direcionando a sua igreja nesse tempo. Muito obrigado pela provisão, pelo sustento, pelo direcionamento. E que o Senhor continue nos guiando, falando aos nossos corações, falando aos nossos ouvidos, e que mesmo de maneira online, mesmo que de maneira virtual, nós possamos compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem depositado em nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Como eu acabei de falar antes da oração, eu gostaria de compartilhar conosco a respeito hoje um pouco sobre igreja. Eu acredito que para esse tempo que a gente está vivendo de isolamento social, de crise, de pandemia, falar sobre igreja no seu sentido original,
como o sonho de Deus, talvez seja uma das coisas mais pertinentes que a gente possa fazer. Antes de tudo, eu gostaria que você entendesse uma coisa. A igreja, ela sempre foi o sonho de Deus. A igreja não como instituição ou como prédio, mas a igreja como corpo vivo e funcional, como um povo específico e separado, ela sempre foi o sonho de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras, é muito interessante que a gente vê Deus não somente mostrando ao homem o seu plano, mas ele destrincha ao longo de toda a história o seu plano. Deus é bem didático, Deus é bem intencional em tudo aquilo que ele está fazendo, em tudo aquilo que ele está falando. E é uma honra para nós não somente fazer parte da igreja do Senhor, mas ser participantes e ser convidados por ele para participar da sua grande obra. Então eu gostaria de começar compartilhando com você que está anotando, que está acompanhando, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, para a gente ter um entendimento do começo, do princípio. Vai falar que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1 vai falar que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então esse é o primeiro ponto e o primeiro passo do seu plano. Depois de ter criado toda a natureza, depois de ter criado todo o cosmos, todo o universo, Deus pega alguém ou pega algo e faz a sua imagem e semelhança. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo de forma literal para a criação: agora vocês vão ver como é que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, como eu me movo, como eu me movimento. E ele pega o homem, Adão, e não somente homem, tá? Mas Adão representando toda a humanidade, homem e mulher os criou. Gênesis já fala isso. E ele pega esse homem e ele coloca no meio da criação. Ele coloca esse homem no meio do universo criado. Agora todo mundo que olha para Adão, todo mundo que se relaciona com Adão, vai olhar para Deus. Todo contato que Adão tiver com qualquer espécie ou com qualquer coisa na natureza criada vai, de forma secundária ou por intermédio de Adão, vai ter um contato com a glória de Deus. Adão passa a ser um agente da glória de Deus ambulante. Tudo que ele fazia, com todos os animais, todas as plantas, com tudo que ele se relacionava, ele mostra para aquilo a glória de Deus e faz com que aquilo também tenha acesso à glória de Deus. Esse é o primeiro e principal serviço de Adão. Não era simplesmente cuidar e cultivar do jardim, mas ser um agente da glória de Deus. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha, se encontrava com Adão e nesse encontro ele recebia algo poderoso de Deus. Então repare que tudo aquilo que Adão faz não é consequência de um trabalho, cultivar e cuidar o jardim, mas sim consequência de um relacionamento. Adão trabalhava porque a primazia do trabalho era do relacionamento. Adão cultivava o jardim porque a primazia do cultivo era o encontro com Deus. Então, a partir daquilo que Adão recebia de Deus, todo o depósito que ele tinha de glória, de essência, de ser, de natureza, ele andava em meio à criação, compartilhando e manifestando isso. Isso é muito interessante porque depois, quando a gente vai ver Jesus, a gente chega mais à frente, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas quando a gente vai ver Jesus no meio dos homens, a gente vai ver que Jesus, ele reproduz aquilo que Adão fazia. Ou melhor, Adão foi uma reprodução de Jesus. Ou seja, Adão era uma reprodução eterna daquilo que Jesus é eternamente. Depois, mais à frente, Jesus vem de maneira literal, de maneira cronológica, e ele passa a habitar a terra. Mas o que a gente precisa entender é que quando Adão é colocado no meio da criação, ele já começa a apontar para a igreja do Senhor. Como nós falamos no começo, Deus cria homem e mulher, em Adão é feito a humanidade. Então Adão simboliza um povo específico e separado por Deus. Essa é a sua igreja. Mais à frente, em Gênesis capítulo 9, a gente vai ver Deus encontrando outro homem, Noé. E também Noé também é um homem específico por um simples motivo. Assim como em Adão Deus está começando a humanidade, em Noé Deus vai recomeçar a humanidade. Nós não vamos falar sobre o contexto do dilúvio para a gente não perder muito tempo, mas a gente sabe que quando Noé é chamado por Deus em Gênesis capítulo 9, já é após o dilúvio. Ou seja, Deus vai recomeçar a humanidade mais uma vez a partir de um homem específico. Em Adão, um chamado específico. Em Noé, um chamado específico. Também apontando para o seu grande sonho, edificar a sua igreja. É interessante que o que a gente leu em Gênesis, capítulo 1, 28,
Deus dando a ordem para Adão, seja fértil, se multiplique e encha a terra, é a mesma ordem que ele dá para Noé em Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhe: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Repara aqui, quando Deus dá a ordem para povoar a terra, ele diz tanto para Adão quanto para Noé: multiplique-se, povoem a terra. Ou seja, para o entendimento do reino de Deus, algo fundamental é a gente entender que a multiplicação vem antes do povoamento. Ou seja, a multiplicação vem antes do enchimento. Quando Deus dá uma ordem para Adão e para Noé, ele não está simplesmente dizendo: meus amigos, sai fazendo um monte de filho adoidado e larga pela terra correndo. Não, não é sobre isso. O que ele está dizendo é: Adão e Noé, sabe essa essência, sabe esse caráter, sabe essa natureza que vocês carregam? Homens e mulheres feitos à minha imagem e semelhança, sim. Agora vocês vão pegar isso e vocês vão multiplicar isso. Ou seja, é como se ele estivesse falando para Adão: Adão, faz um monte de Adão. Noé, reproduz um monte de Noé. Depois que você consegue reproduzir, ou seja, multiplicar pessoas que pensam e sentem como Deus sente, aí sim nós teremos homens e mulheres específicos. E a partir desses homens e mulheres, a gente vai encher a terra. Não um enchimento egoísta, cada um busca seu próprio crescimento, cada um vai para o seu lado e cada um começa a abrir seus ministérios, cada um começa a desenvolver seu chamado. Não é sobre isso, mas é sobre multiplicar uma natureza. Aquilo que você recebeu de Deus, aquele depósito que você tem de Deus, compartilha com o outro. Aquele depósito que o outro recebeu de você, ele vai compartilhar com o outro. Então isso vira um ciclo vicioso e é assim que Deus vai expandindo e vai aumentando a sua igreja. É muito interessante a gente olhar com essa ótica, porque a gente vai ver 3 pontos principais no plano de Deus, que é Adão, Jesus e a sua própria igreja. Como a gente falou no começo, a igreja ela sempre foi o sonho de Deus, não foi algo que Deus pensou em algum momento da história. Putz, vou fazer alguma coisa, vou chamar um povo, vou separar a galera. Não, esse sempre foi o seu sonho. Ter um povo específico que vai revelar o seu Filho e manifestar a sua glória. Revelar quem Jesus é para glorificar a Deus. Então, quando a gente olha para Adão, a gente vê ele inserido em meio à criação. Ou seja, Adão é o elo de ligação entre a criação e Deus. Adão é aquilo que liga criador e criatura, ou criador e criação, como você preferir. Mas o entendimento que você precisa ter é que ele é o elo de ligação. Depois a gente vê a pessoa de Jesus. Paulo fala muito sobre isso. Paulo chama Jesus de segundo Adão ou de último Adão, né? Coríntios vai falar que sim, em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. Ou seja, o primeiro Adão não foi perfeito, o primeiro Adão trouxe queda e condenação para a humanidade, mas o segundo Adão, mediante o seu sangue, o seu sacrifício, ele não somente salva toda a humanidade, mas ele religa a humanidade a Deus. Então, quando Jesus aparece, ele tem o mesmo papel ou a mesma função de Adão, só que de forma mais poderosa e mais profunda: religar o homem a Deus. Agora, não mais somente a criação, não mais somente a natureza, mas todo o homem, toda a humanidade caída por Jesus agora está sendo religada a Deus, e ele não somente nos religa, mas ele nos dá de volta ao acesso. Agora, mediante o sacrifício de Jesus, o véu do templo se rasga e hoje nós, igreja do Senhor, temos total acesso a Deus, total acesso ao seu coração, à sua mente, a tudo que ele está falando, a tudo que ele está fazendo, porque o sacrifício de Jesus foi totalmente aceito. E depois de Jesus nós vemos a igreja estabelecida. Nós vemos a igreja do Senhor fincada e constituída como essa plataforma. Agora não mais religar aos homens, porque Jesus já fez isso, mas agora o papel da igreja é restaurar o mundo, é religar o mundo ao seu Criador. É tudo que o mundo tem como sociedade, como cultura, como pensamento, como método de vida. Agora hoje é papel da igreja fazer com que isso chegue a Deus, ou melhor, fazer com que Deus afete ao mundo, fazer com que Deus afete a realidade do mundo. O papel de Adão, de Jesus e da igreja hoje sempre foi o mesmo e continua: fazer com que Deus seja conhecido, fazer com que Deus se torne conhecido. Então, nessas 3 figuras
nessas três figuras literais e também proféticas e eternas apontaram para o mesmo propósito, apontaram para o mesmo sonho. Adão em meio à criação, Jesus em meio aos homens e a igreja em meio ao mundo. Nós temos um único, eterno e poderoso papel: revelar Jesus, para que através de Jesus Deus seja glorificado. Porque desde o momento da criação e até os dias de hoje, Deus tem um único e eterno sonho: ser conhecido, ser adorado e ser exaltado. Então, para nós, com esse entendimento de não é sobre aquilo que simplesmente fazemos, mas sim sobre aquilo que somos, e esse entendimento é fundamental para os dias de hoje, porque se você reparar, tudo foi tirado. Nosso culto, nossa liturgia, nossa vida eclesiástica. Então a gente não faz, entre aspas, mais nada no templo. Então aquilo que vai nos sustentar na caminhada não é o que nós temos feito, mas sim quem somos. Não é o entendimento da nossa missão, mas sim o entendimento da nossa vida, da nossa paixão, do nosso propósito eterno. Não é mais sobre aquilo que nós fazemos ao domingo, mas sim sobre uma vida que nós levamos de segunda a segunda. Então o entendimento missional da igreja precisa ser muito mais poderoso. Hoje nós não temos um pastor, entre aspas, que sobe num púlpito e guia e fala o que a gente tem que fazer. Você vive a semana como quer viver e chega no domingo e tem todos os seus pecados perdoados através de alguém. Não é mais sobre isso. Hoje nós exercemos o nosso sacerdócio, nosso culto a Deus, nossa vida missional em nossas casas, nosso trabalho, quem ainda continua trabalhando. Mas isso fala de uma igreja madura, que entendeu que desde a época de Adão nós temos um propósito eterno, que é fazer com que Deus seja conhecido, fazer com que Deus seja glorificado. Então quer eu esteja num templo, quer eu esteja num prédio, quer eu esteja na sala da minha casa, Deus será engrandecido, Deus será adorado, Deus será exaltado, porque não é o nosso trabalho, é a nossa natureza. Não é um ofício que nós temos, é a nossa identidade primária. Não é mais sobre um título que nós carregamos, mas sim sobre uma identidade que nós temos desde Adão e foi restaurada em Jesus. E hoje esse é o papel da igreja. É fundamental, é óbvio, por favor, não me entenda errado. Eu não estou contente com isso. Eu não estou feliz com essa pandemia, com essa crise. Nós estamos vindo gravar o culto na igreja e a igreja vazia. A igreja é um lugar para estar cheio, a igreja do Senhor, a comunhão entre os irmãos. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que por um período, um curto período, e nós oramos para que isso não se alargue mais, mas por um curto período as igrejas foram tiradas de nós. E algo que o nosso pastor falou uma vez é que Deus tirou os nossos prédios de nossas mãos para imprimir a igreja no nosso coração. Então, mais do que nunca, esse é o momento da igreja se levantar com maturidade, com poder e com glória, não a nossa glória, mas a glória de Deus, e mostrar que mesmo com os nossos prédios fechados, a igreja continua afetando a sociedade. Mesmo com os nossos prédios fechados, a igreja continua mudando o caráter das pessoas. A igreja continua entrando na sua casa, entrando no seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja assistindo, seja pela televisão, pelo celular, pelo computador. A igreja continua andando para frente, a igreja continua produzindo homens e mulheres parecidos com Cristo. Porque não é sobre uma estrutura, é sobre o entendimento de missão. Não é sobre o que muito fazemos, mas sim sobre o que temos falado, mas sim sobre a mensagem que nós temos nos tornado. Então, para esses dias, eu tenho orado muito sobre isso. Para mim, o entendimento primordial, o entendimento mais poderoso que a gente pode adquirir nesses dias de pandemia é o real entendimento de igreja. É o real entendimento de ser família. É o real entendimento daquilo que Deus está fazendo através do seu plano, da sua obra e da obra de Jesus, e da redenção que nós tivemos nele. Então, a única coisa que eu tentei ser bem didático, bem explicativo, mas para te falar uma única coisa: Deus tem uma grande obra, Deus tem uma eterna obra e Ele te deu a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo através da sua igreja. Então eu gostaria de ler mais um texto com vocês. Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Eu li esse texto para a gente continuar entendendo o seguinte: Deus sempre teve um plano. Então repare que mais uma vez
Assim como a gente viu com Adão, assim como a gente olhou para Jesus, para Noé, o plano de Deus continua. Quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele está fazendo uma promessa, ele está apontando para alguém: e eu farei de ti uma grande nação. Essa nação a gente sabe que é o povo de Israel, que mais tarde viria a ser a igreja do Senhor. Israel é uma figura da igreja de Deus. Israel, quando Deus institui Israel, quando Deus pega um povo específico, quando Deus separa um povo específico, ele está querendo mostrar para o mundo inteiro como é que ele pensa cultura, como é que ele pensa sociedade. Então é como se ele estivesse dizendo: esse é o meu povo, e a partir desse povo eu vou não somente reinar e governar em todo o mundo, mas esse povo vai ser uma demonstração do meu grande povo. Esse povo vai apontar para a minha igreja. Lá na frente a gente vai ver Paulo começando a pregar os evangelhos de forma mais poderosa aos gentios, que gentios somos nós, os não-judeus. Então o evangelho não era simplesmente reservado a Israel, reservado aos judeus, mas era algo muito poderoso. Então quando a gente vê Deus prometendo a Abraão: eu farei de ti uma grande nação, mais uma vez com a mesma didática que ele usa com Adão e com Noé, homens específicos que apontavam para Jesus, e agora um povo específico. Repare que quando ele fala com Adão, está falando de um homem que tipifica Jesus em meio a uma criação, uma realidade, um contexto. Depois, quando ele olha para Noé, um homem que também tipifica Jesus, só que Gênesis capítulo 9 é mais poderoso ainda, porque diz: Noé e seus filhos. E Deus disse a Noé e seus filhos: sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, em Adão, Deus mostra a essência da origem, da natureza, e em Noé, Deus mostra a essência da relação. Em Adão, a ordem é para um homem, e Noé, a ordem é para uma família. Ou seja, é ali que Deus começa a constituir a igreja. Não mais um homem específico, mas um homem específico em meio a um contexto, em meio a uma sociedade. Então Deus abençoa Noé e a sua família, e a partir de Noé, a partir da sua família, ele começa a multiplicar um povo específico. E a gente olhando para Gênesis 12, a gente vê Abraão recebendo a mesma ordem, com o mesmo entendimento e a mesma didática de Deus. Um homem específico e uma nação. Eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti um grande povo. E a gente vê que isso chega lá na frente em Gênesis 25, quando ele diz para Rebeca: e o Senhor disse a Rebeca: 2 nações têm no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Ou seja, nós sabemos que um desses que estava na barriga de Rebeca era Jacó, que mais tarde vira Israel, a Israel de Deus, como a Bíblia gosta de falar, o povo escolhido e separado de Deus, mais uma vez reafirmando, com um único intuito: mostrar para todo mundo como é que Deus pensava sociedade, como é que Deus pensava cultura, como é que Deus pensava relacionamento, como é que Deus pensava cuidado da terra, como é que Deus pensava para estabelecer leis, princípios, mandamentos. Quando Deus estabelece Israel, ele está ali levantando a sua maior figura, seu maior apontamento figurativo da sua igreja. Um povo separado, específico e guiado, direcionado por ele. Então, ao longo da história, ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver como que Deus é poderoso demais, como que Deus é perfeito em cada detalhe de conduzir o seu povo, de conduzir o seu plano cuidadosamente, levantando homens específicos, levantando mulheres específicas, levantando um grupo de pessoas específicas, mas com o mesmo e eterno propósito: revelar a Jesus, apontar a Jesus e se tornar conhecido, ser glorificado. A gente não vai falar muito sobre todo esse processo do Antigo Testamento, porque demoraria bastante tempo, mas o entendimento é um só, o entendimento é simples. Deus levanta homens e mulheres específicos que apontem para Jesus. Deus levanta uma família, uma tribo, uma nação, e depois um grande povo que aponta para a sua igreja. A didática é bem simples. Começa em Adão sozinho, passa para a família de Noé, passa para a promessa de Abraão, chega até Jacó, que se torna Israel, vira uma grande nação, e essa nação começa a pregar a todos os povos, a todas as etnias, e todos aqueles que não são judeus passam agora também, por meio do sangue e sacrifício de Jesus, fazer parte do seu povo, fazer parte da sua família, fazer parte do seu plano, daquilo que ele está fazendo hoje. Então você que está aí do outro lado da televisão, do celular, do computador, meu amigo, entenda uma coisa:
por menor que você ache, por menor que você, Deus nunca pensa isso, mas por menor que você ache que possa ser o seu chamado, seu ministério, sua obra, seu ofício, seja lá o que for, meu amigo, minha amiga, não negligencie. Não é porque nós estamos em tempo de crise, em tempos de isolamento social, que nós devemos abrir mão daquilo que somos ou daquilo que precisamos fazer. Muito pelo contrário. Esse é o tempo, esse é o momento de você entrar no seu lugar secreto com Deus, de você continuar recebendo o depósito de Deus, de você continuar sendo cheio daquilo que Deus está derramando. O momento é esse. Eu lembro que no final do ano passado, nós falamos sobre 2020 ser o ano da maturidade. Você que é da nossa igreja, você que é da nossa casa vai lembrar que nós falamos que 2020 seria o ano da maturidade. Então eu acho que Deus, de forma muito didática e também até meio que forçada, Ele está levando seus filhos para uma maturidade. Meu camarada, agora você não tem ninguém o dia inteiro, a semana inteira, não tem um pastor, aquele seu líder não está todo dia com você. Agora é você e Deus. Agora é o tempo de você buscar no secreto tudo aquilo que Ele já te deu, tudo aquilo que você já tem. Em Cristo você já tem tudo que você precisa, uma vez que Jesus morre na cruz para nos salvar e para nos redirecionar, para nos reposicionar. Você já tem tudo que você precisa. A única coisa que a gente precisa fazer é usar esse tempo que nós temos recebido de Deus para mergulhar ainda mais naquilo que já somos nele. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu no WhatsApp e eu falei, cara, eu não aceito que depois desse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento, você volte para a igreja da mesma maneira. Eu não aceito, não é possível. Esse tempo que nós estamos tendo com Deus, esse tempo que nós temos de olhar para nós mesmos, essa autoanálise, essa autoavaliação de quem nós somos, essa percepção daquilo que nós estamos não somente gerando, mas tem sido gerado em nós. É um tempo de estar em casa, fortalecer casamento e como consequência disso, o fortalecimento de relações vai fortalecer o nosso ministério. Então, como eu comecei falando no começo, por menor que você possa achar que é o seu chamado, talvez você nunca vai pregar, nunca vai tocar, nunca vai cantar, mas Deus te chamou para algo poderoso. E eu ouvi uma frase de um pastor amigo meu e eu nunca mais esqueci isso. Sabe o que tem de mais poderoso naquilo que Deus te chamou para fazer? O fato de que Deus te chamou para fazer. Não importa o que é, não importa como vai ser. O que importa é que Deus chamou você para fazer. E só você pode fazer aquilo que Deus chamou para fazer, meu camarada. Então esse é o tempo da igreja chegar para um lugar de maturidade. Esse é o tempo da igreja entrar num lugar de maturidade, entendendo que, cara, eu faço parte de um plano eterno de Deus. Eu faço parte de um propósito eterno de Deus. Eu não sou uma obra do acaso. Eu não cheguei na igreja por acaso. Eu fui chamado de forma literal. Deus chamou. Deus tem nos chamado pelo nome. De forma poderosa, de forma genuína. Ele tem chamado, tem reunido a sua igreja. Eu fico imaginando quão poderoso é os 4 cantos do globo terrestre. Pessoas se esforçando, cada um com o seu jeito, cada um com as suas ferramentas, cada um com a sua simplicidade, uns com muito, outros com pouco, mas todos se esforçando para que a pregação da igreja, para que o avanço da igreja, para que a palavra poderosa, genuína de Jesus chegue até você. Então isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser colocado de lado. É algo bem simples, é uma palavra simples, é um microfone, é um telefone celular, é algo que a gente usa para chegar até você, mas não é sobre uma estrutura, é sobre uma natureza. Nós não estamos muito se importando muito para a estrutura, para um grande cenário, para grandes luzes, até porque a gente não pode colocar muita gente aqui dentro, dando exemplo como igreja, dando exemplo para a sociedade, da nossa quarentena, do nosso distanciamento social, mas você precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos, por mais simples que seja, aponta para algo poderoso e genuíno. A igreja de Jesus não parou, o evangelho de Jesus não parou, a obra de Jesus não parou, e você faz parte disso. Você é parte fundamental nisso. Talvez você pode estar agora com seu telefone na mão, com seu celular na mão, e você falando, não é possível que você está falando isso para mim. Sim, eu estou falando isso para você. Você que está me ouvindo agora, Deus tem um poderoso e eterno plano. Ele é o homem que sustenta o universo pela palavra. Ele poderia fazer tudo com um estalar de dedos, mas com seu coração amoroso, com a sua mentalidade plural, Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre foram uma família, eles sempre trabalharam junto. Ele te dá a honra, a oportunidade e o privilégio de participar disso.
Ele te dá a honra, a oportunidade e o privilégio de participar disso. Então o que você precisa entender é aquilo que você já recebeu de Deus. Como eu falei, em Jesus você tem tudo que você precisa. É óbvio que se você puder se capacitar, estudar, ouvir pessoas que já estão mais à frente de você, tudo aquilo que vai agregar em quem você é, não no que você pode fazer, porque você já é completo em Deus. Isso vai ajudar muito. Mas você precisa entender que você faz parte da igreja gloriosa e poderosa de Cristo. E meus amigos, em tempos de crise é onde a igreja vai se levantar. Em tempos de escassez, talvez de dinheiro, de finanças, é onde a igreja vai mostrar uma abundância de generosidade. É onde a igreja vai mostrar uma abundância no seu coração, uma abundância na sua mentalidade. Porque não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, e mais uma vez eu vou martelar nisso, até que isso não saia da sua cabeça, até que isso não saia do seu coração. Você não pode fazer nada, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Se você entender quem você é, você vai fazer tudo o que você precisa fazer, mas não porque você tem um título, um cargo ou porque você é muito bom, mas porque você entendeu que você é uma peça poderosa na engrenagem chamada Igreja de Deus. E a Igreja de Deus, ela não para, a Igreja de Deus, ela não vai parar. Aproveite esse tempo, mais uma vez, como eu falei, talvez possa ser um tempo um tempo sombrio, um tempo negro, um tempo de escuridão, mas que isso não afete a sua vida espiritual, que isso não afete a sua caminhada com Jesus. Eu gosto muito de uma passagem, se eu não me engano, é Mateus capítulo 13 ou Marcos capítulo 13, em que Jesus está andando sobre as águas, bem calmo, bem sereno, tranquilo, e de repente Pedro avista Jesus e Pedro fala: Senhor, se disseres para eu ir ter contigo, eu vou. Porque ele tinha entendimento, ele sabia o poder da palavra de Jesus. E Jesus fala: meu amigo, então vem. E no versículo seguinte é muito interessante, e eu gostaria que você levasse isso para a vida. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, no versículo seguinte diz assim: e Pedro, reparando na força do vento e como se mexia os mares, afundou. Repare que ele tinha um entendimento do poder da palavra de Jesus. Mestre, se mandares, eu terei contigo. Quantas vezes acontece isso com a gente, acontece isso com a igreja? Cara, Jesus me deu uma palavra, então o que eu preciso fazer? É caminhar sobre a palavra, só isso. A igreja de Deus, a igreja de Jesus nesses dias, precisa somente caminhar sobre aquilo que ele falou. Só que o problema é que, assim como Pedro, eu e você, muitas das vezes, a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a dar ouvido para o vento, a gente começa a atentar para o barulho do mar. Não estou falando que você não tem que se manter informado, não é sobre isso. Mas às vezes a gente está caminhando sobre a palavra e a gente começa a ver jornal, começa a ver WhatsApp, começa a ver fake news, começa a ver isso, começa a ver aquilo. E tudo aquilo que nos cerca, as circunstâncias, nos tiram do foco que é Jesus. Meu amigo, é óbvio que você vai afundar. É óbvio que você vai começar a afundar. Não é sobre aquilo que te cerca, mas é sobre aquilo que você ouve. O que constitui a palavra de Deus, o que constitui aquilo que Deus falou, é exatamente aquilo que Ele falou. Isso é redundante, parece até engraçado, mas esse que é o poder. O que sustenta aquilo que Deus falou, é o que Deus falou. O que sustenta a sua palavra não é o fato de eu ou você acreditar. Não é o fato da gente achar legal, a gente achar poderoso, a gente achar bonito. Não. O que sustenta o que Deus falou, é o que Deus falou. Então, uma vez que a igreja, em tempos de crise, consegue não olhar para as adversidades, não olha para o vento, não olha para a água, não olha para a tempestade, mas olha para Jesus, caminha sobre uma palavra que Jesus deu, esse é o processo da maturidade. Esse talvez seja a grande chave dentro desse entendimento de revelar a Jesus e glorificar a Deus. Talvez essa seja a grande chave para a gente entender não somente o tempo dessa pandemia, mas principalmente o que vai ser depois da pandemia. Porque, como eu falei, eu estava conversando com esse amigo meu e meu camarada, eu não admito que a nossa igreja volte depois da pandemia do mesmo jeito que parou. Eu não admito que a nossa igreja, no sentido funcional, atuante, aquilo que a gente está pregando, falando, a nossa eficácia, a nossa eficiência em meio à comunidade, em meio ao nosso bairro, em meio à sociedade, eu não aceito. Não, a gente não deve aceitar, a gente deve se conformar. Não é possível que daqui a 4, 5 meses você vai ser a mesma pessoa. Daqui a 4, 5 meses eu vou ser a mesma pessoa.
O que nós temos feito com esse tempo de isolamento social? Mas eu repito, nossos espíritos, nossas mentes e nossos corações estão ligados no mesmo lugar. Nossos espíritos, nossa mente e nosso coração continua no mesmo lugar, porque não se trata de um prédio, se trata de uma pessoa. Não é sobre o nosso templo físico, mas única e exclusivamente por estarmos fincados em Jesus. Talvez essa seja uma palavra bem simples e rápida. Eu não vou me alongar muito no tempo. Eu não sei você, mas eu não me adaptei nessa questão do celular, da tela. A minha parada é relacional, é estar junto, é ver a igreja vibrando, é ver todo mundo dando glória a Deus, amém, aleluia. Mas eu quero que você entenda que tudo isso que nós temos feito faz parte daquilo que Deus sempre fez. Essa maneira de levar o culto, levar a palavra de Deus até você, faz parte do plano de Deus, faz parte de entender aquilo que Ele está fazendo. E essa é a maneira mais poderosa e eficiente de fazer com que você, de alguma maneira, seja tocado pelo seu evangelho, seja tocado pela sua palavra, seja tocado pelo seu poder. Eu gostaria de terminar. Eu não vou abrir aqui, não precisa abrir sua Bíblia, mas vou apenas citar e a gente termina aqui, não vou me alongar muito. Quando Paulo, segundo aos Coríntios, ele diz que 3 vezes ele ora ao Senhor. Lhe é colocado um espinho na carne, que pode, no contexto de Paulo era uma coisa, mas aqui a gente pode entender como sendo uma adversidade, como algo que tem tentado te parar, mas não vai te parar. Como eu falei, a igreja do Senhor não parou. Algo que tem te afetado, algo que tem tocado, que tem nos ferido. Mas ele diz o seguinte: por 3 vezes eu orei ao Senhor. E meu amigo, quantas das vezes nós já colocamos o joelho no chão nesse tempo de crise? Vai embora, coronavírus, vai embora. É óbvio que a gente tem orado isso. Eu também não aguento mais. Mas essa não é a chave da oração. Ele diz que por 3 vezes eu orei ao Senhor. E Deus me disse: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo entende a primazia de tudo. Peraí. Então, se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, que eu seja mais fraco ainda. Por quê? Porque quando eu estiver fraco, aí sim eu estarei forte. Porque toda vez que eu estou com momentos de adversidade, de crise, de fraqueza, é a brecha, é o espaço, é a porta que Deus precisa para vir com seu poder e sua glória e se aperfeiçoar através de mim. A gente fala muito sobre isso. Deus ele não escolhe pessoas perfeitas. Deus ele não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas excelentes. Deus ele não quer a sua perfeição. Ele quer a sua excelência. Para que na sua fraqueza e na sua imperfeição ele possa se aperfeiçoar. Meus amigos, a igreja do Senhor não parou. A igreja do Senhor não vai parar. Nós precisamos entender que estamos fazendo parte dessa grande obra. E quando mais você se sentir fraco, a graça de Deus te basta. A graça de Deus te é suficiente e que você possa ser aperfeiçoado, moldado e transformado pelo poder de Jesus, até que em você seja gerado a excelência do caráter de Cristo. Era sobre isso que eu queria falar, não vou me alongar muito, que o Senhor possa tocar o seu coração, tocar a sua mente e que de alguma maneira tudo isso que foi feito desde os nossos louvores, a pregação da palavra, possa afetar a sua realidade espiritual, possa afetar a sua realidade natural e você possa ser um pouco mais transformado segundo o caráter de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa, que durante a semana você possa receber e dar muitos testemunhos do amor de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe, passe bem e até semana que vem. Tchau, tchau. Depois desse culto incrível que nós tivemos hoje, eu quero desejar um domingo maravilhoso para você, para sua família. Que Deus abençoe poderosamente. E eu quero deixar alguns anúncios para vocês. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, teremos o Metanoia. O Metanoia está sendo incrível, você é o convidado nosso. Quero te ver lá no Metanoia através da plataforma Zoom. Se você ainda não tem o Zoom, baixe o Zoom e nós nos vemos na quinta-feira, às 20 horas, no Metanoia. Quero também te convidar a curtir as nossas redes sociais, a se inscrever no canal do YouTube Igreja Redil Jardim Catarina e também a seguir o nosso Instagram, Igreja Redil JC. Nos vemos lá, Deus abençoe e eu quero orar pela sua família.
Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto incrível, que essa palavra que o Gabriel trouxe hoje possa fazer, Senhor Jesus, uma transformação nos nossos corações. Eu te peço, Pai, que essa palavra venha realmente, Pai, transformar a nossa vida, a nossa família, que tudo que Ele falou, Senhor Jesus, venha ser, Senhor Jesus, algo transformador em nós. Abençoa cada família que esteve conosco até agora, abençoa os nossos pastores, abençoa o Ministério Redil. Entregamos a nossa semana que se inicia nessa manhã ao Senhor e que a Tua glória venha sobre todos que estão aqui e aqueles que também não puderam chegar e a família dessas pessoas. Para a glória do Teu nome, eu te agradeço. Até o próximo culto.